estratégia do dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O peso argentino liderou o ranking global de apreciação monetária durante os primeiros 10 meses do ano, registrando um aumento de 40,1% de acordo com cálculos da GMA Capital. É impressionante como o tempo só te valoriza. Não precisava ter colocado o meme antigo solto aqui, né? Eu devia ter aprendido alguma coisa com os 400 memes sem necessidade nenhuma de Moana 2. Então desculpa aí ter moanado aqui logo de cara, eu errei e fui moleque. Ok, parei. E pra falar a verdade, a Argentina é o único país da região cuja moeda se valorizou. Já a gente ficou no extremo oposto, com a maior desvalorização registrada. Então vamos ver essa história hoje e também vamos ver como que a gigante da soja nos Estados Unidos, a Corteva, mira uma expansão no Brasil com sementes modificadas. Então é isso aí, lembrando que vocês podem comentar aqui a música que antecedeu o episódio pra gente atualizar a nossa playlist A Trilha do Dia, que você acessa aqui no link da descrição. Talvez eu tente citar todas as gírias aleatórias de Moana 2 durante o episódio, tá avisado. Então vamos lá, o peso argentino lacrou e se valorizou 40,1% segundo a pesquisa. E em contraste, a moeda do Brasil, o principal parceiro comercial da Argentina no Mercosul, sofreu aí uma desvalorização de quase 13%. E quem que aí adivinha a moeda que ficou em segundo lugar em valorização nessa lista? Eu vou dar uma dica, tá? Homens carecas. E aí? Eu vou te dar 70 segundos para pensar. 1, 2... Foi a lira turca, que se valorizou 16,5% no mesmo período. O terceiro lugar no ranking pertence à Malásia, seguido por África do Sul e Tailândia. Por outro lado, entre as moedas desvalorizadas após o Brasil aparecem México e Hungria, que também foram de arrasta. Ai meu Deus, que dor física. A lista também inclui, com moedas depreciadas, a Coreia do Sul, Suécia, Colômbia, Chile, Filipinas, Japão e República Tcheca. Mas e aí, o que explica o peso estar no shape? O que explica o peso estar forte? Juan Manuel Franco, economista-chefe do grupo SBS, diz assim, abre aspas, o otimismo e o superpeso não param de crescer. Em contexto de alta volatilidade após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, as variáveis financeiras argentinas reforçaram em novembro sua dinâmica virtuosa, com o menor risco país em mais de 5 anos. O Merval em CCL, que superou os máximos nominais do início de 2018, e o CCL, que atingiu seu nível mais baixo desde dezembro de 2017, em termos reais, fecha aspas. Tá, o que é CCL? CCL ele vem de contado com liquidação e é um mecanismo financeiro usado principalmente lá na Argentina para transferir dinheiro para o exterior ou também para dolarizar os seus ativos, tudo isso de forma legal, mas fora do mercado oficial de câmbio. O economista José Ignacio Bano ressaltou que existem muitos pontos de vista sobre a apreciação cambial. Ele diz assim, se olharmos para outros momentos em que o câmbio esteve assim, talvez fosse quando a Argentina também era um pouco mais competitiva. Talvez no final dos anos 1990, a pressão tributária era bem menor do que atualmente. Vínhamos de uma década de altos investimentos em infraestrutura e as empresas também investiram muito em si mesmas. A grande pergunta é se somos ou não competitivos com esse tipo de câmbio. Aí uma coisa interessante que ele ressaltou aqui nessa entrevista para a Bloomberg Linha, ele diz assim, não nos enganemos, desvalorizar é o atalho. A competitividade não se conquista apenas com desvalorização. Competitividade é algo muito mais complexo e envolve processos mais longos. A questão é se, até que o longo prazo chegue, conseguiremos sobreviver ao curto prazo. Mas, por outro lado, ele destacou que, do ponto de vista do mercado de ações, ocorreu um fenômeno aí em que os investidores começaram a comprar gradualmente. Ele diz que quem acreditou desde o início ganhou muito dinheiro, o resto está entrando apenas agora. Já, por sua vez, analistas da Critério observaram que, apesar dos avanços no programa econômico, pensando além do curto prazo, a agenda de crescimento proposta por Trump para a economia dos Estados Unidos sugere um diferencial de taxas mais elevados nos Estados Unidos, um dólar mais forte e, como contrapartida, uma potencial fraqueza nos preços das commodities que a Argentina exporta. O que essa desvalorização do real significa para eles? Brian Torcha, gerente de finanças corporativas da PGK Consultores, explicou que, estando em um contexto de apreciação da Argentina em relação a qualquer parceiro, uma desvalorização do real amplia a brecha comercial entre os dois países, gerando aí incentivos de preços mais desfavoráveis para a Argentina.
Segundo ele, isso pode levar a expressões como... Não é gíria de Moana. Mas expressões como sai mais barato ir para o Brasil do que a costa argentina, ou o calçado do Brasil é mais barato. E isso seriam exemplos de impactos tangíveis que para o cidadão médio podem parecer interessantes. Mas, no entanto, no final das contas, isso pode se traduzir em menos turismo e produção/empregos locais, ou seja, menor nível de atividade econômica. Então, assim, movimentos bilaterais no câmbio podem ter impactos diretos na economia cotidiana. E ele também destacou que o Brasil, com esse movimento de sua moeda, está ainda comercialmente muito fortalecido na região. E aí, bora falar de sementes modificadas? Bom, a Corteva domina o mercado norte-americano de sementes de soja geneticamente modificadas para resistir a sprays contra ervas daninhas. Agora ela está de olho na gente, no Brasil. A empresa espera que suas sementes Enlist E3 conquistem uma fatia significativa do mercado no país. O CEO da empresa, Chuck Magro, diz assim, não vemos nenhuma razão para que não possamos ter 20% ou 30% dos hectares de soja do Brasil até o final da década. O interesse da empresa na gente é um pouco óbvio, mas vale ressaltar que o país é o maior produtor mundial da commodity usada para produzir ração para frango e combustível. O setor agrícola do Brasil tem visto uma expansão desenfreada da área cultivada, emergindo como um importante motor de crescimento para os fornecedores de sementes, pesticidas e fertilizantes. Os produtores plantaram 47 milhões de hectares de soja só neste ano, em comparação com cerca de 35 milhões de hectares nos Estados Unidos. A Corteva, sediada em Indianópolis, vai licenciar sua tecnologia Enlist E3 para outros fornecedores de sementes como parte dos esforços para promover o crescimento. As sementes da Corteva que permitem que os agricultores pulverizem as plantações com pesticidas, incluindo glifosato e colina 2,4-D, conquistaram quase 2/3 do mercado dos Estados Unidos desde que foram introduzidas em 2019, de acordo com a empresa. Sua taxa de adoção ainda é insignificante no Brasil, onde o sistema está disponível há apenas alguns anos. Mas também não adianta achar que vai ser muito fácil entrar no mercado brasileiro. A empresa vai enfrentar desafios aqui. Porque os produtores de soja dependem muito de uma tecnologia concorrente comercializada pela Bayer AG. Além disso, as finanças dos fazendeiros estão aí sob pressão, depois que anos de expansão alimentada por dívidas foram confrontados por uma queda nos preços e perdas causadas pela seca em 2024. Os pedidos de falência no setor agrícola do país aumentaram, e os varejistas de insumos agrícolas eles foram duramente atingidos por um excesso de estoque. Mas, embora as incertezas persistam, o mercado brasileiro parece estar caminhando lentamente em direção à estabilidade e ao crescimento também, segundo o Magro. As ações da Corteva, que se separou da DowDuPont há 5 anos, subiram 29% esse ano, e a empresa deve registrar uma recuperação nos lucros operacionais em 2025, após uma queda neste ano, de acordo com estimativas de analistas compiladas pela Bloomberg. E antes de ler alguns comentários, eu queria agradecer a todos vocês que compartilharam a retrospectiva do Spotify e que me marcaram e marcaram a empresa também. Eu gostei bastante e repostei todos, se eu não me engano. Diego Vieira lembrou que saiu a retrospectiva do Spotify e disse que a playlist de músicas, a nossa trilha do dia, ficou muito excelente. Ivana Mazeiro diz, a pergunta que não quer calar é como que foi a confraternização da firma? Eu adoraria falar sobre isso, eu teria vários minutos aí para contar para vocês. Raiconello diz, bom dia, descobri o podcast mês passado e gosto muito de ouvir no ônibus da escola. Me acho super inteligente porque ouço enquanto tem uns esquisitos rasgando os bancos lá no fundo. Amei o meme do gato no começo, já me convenceu. E disse que estava tocando pop music de Amy Robin Scott. E você tá certíssimo, tem que se sentir inteligente mesmo, porque se você não sentir, ninguém vai sentir por você, né? Kai Simões diz, apareceu como primeiro lugar no meu Rapid. Que honra, Kai, que honra. Guilherme Limone diz, fui te marcar no meu Rapid e o Instagram diz que você não deixa. É o seguinte, eu percebi depois que eu tinha desabilitado essa função, eu já habilitei, mas eu tinha desabilitado alguns anos atrás porque as pessoas ficavam me marcando em sorteios do Instagram e não tem coisa mais chata do que você abrir a notificação e tipo, sei lá, alguém tá querendo ganhar um ovo de Páscoa, sabe? Nossa, inclusive eu tô muito amargo no episódio de hoje, né? Desculpa por isso, de verdade. Gustavo Domingues diz, eu acho que agora sei o podcast que o pessoal tava falando, de um grupo de humor bem famoso na internet. Ih, o nome rima com... Ih, vamos passar aqui, porque, né?
Midori Tanaka diz, na retrospectiva desse ano, o podcast que ficou em primeiro lugar foi a estratégia do dia. Midori, você é incrível. E continua aqui dizendo, como sempre, começo o meu dia escutando esse podcast e volto aqui só para comentar. O que tocou depois foi Mic Drop do BTS com Steve Aoki. E finaliza assim, ó, notei que na trilha do dia, pela primeira vez, a música que coloquei não entrou na lista. Conte-me o motivo, Sr. Alan. Big beijo. Olha, eu juro que eu tento colocar todas as músicas que vocês colocam, mas, se eu não me engano, você coloca uma música em coreano, japonês? Aí foi um pouco difícil, porque eu vejo no celular as músicas e coloco no computador. Mas eu me esforço mais da próxima, eu prometo. Ana Luísa Bremer disse que o estratégia do dia foi o top 1 no Spotify e ela colocou hashtag monogâmica de podcast. Muito bom. Adriele Rodrigues diz, concordo plenamente com o Pedro. Priorizar as rodovias e não as ferrovias foi um erro infeliz do JK. Traz uma matéria sobre isso, Alan. Se alguém puder, me explicar do que vocês estão falando. E olha só esse comentário. O Fernando disse que ele nunca comentou porque ele ouviu o podcast dirigindo, mas a curiosidade de ver qual eram os Ranço Caches, ou seria Ranço Pods, foi maior. Pelo visto são os mesmos do que o dele. Aí ele tá falando dos podcasts e eu não vou recitar. Mas olha só como o ranço une as pessoas. Muito bom. Bem-vindo aos comentários, Fernando. Leonardo Santos disse, eu nem gosto do tema economia, mas passo aqui só pra ouvir você falando, Alan. Ótimo podcast. E eu queria finalizar agradecendo de verdade por esse ano. Eu sei que não tá nem perto do final do ano quase, mas tem sido muito legal conhecer vocês e conversar com vocês aqui todos os dias no Spotify. Eu tenho gostado bastante de fazer o podcast. Muito obrigado pelos comentários, por vocês serem tão ativos e participarem. Isso facilita muito e deixa tudo muito mais interessante. E eu sou péssimo em fazer discurso, só queria mostrar mesmo que eu sou muito grato por vocês. Nos encontramos no próximo episódio. Um big beijo e até lá. Tchau, tchau. Um big beijo.